Boa noite a todos. Queria, primeiramente, agradecer ao IBS Saúde, que é esse ecossistema, né, de educação na saúde e que tem aí uma missão muito importante de transformar a saúde no país. Agradecer também ao professor Strauss, né, as palavras aí apresentando a gente e dando essa oportunidade também. O nosso tema é um tema que, na saúde, é muito importante, que é o tema da gestão estratégica de custo. Não tem saúde sem recurso, sem custo. Então, isso é muito importante. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder orientar todo o nosso caminhar. E aí, tá ok? A tela está compartilhada, tá certinho? Ok. Muito bem. Então, eu vou iniciar, primeiro, traçando um cenário da gestão do custo na saúde, e aí eu queria, primeiramente, mostrar para vocês o que a gente pode definir como custo na saúde. Então, eu coloquei que é o gasto que as organizações arcam para prestar o serviço ou o produto que vai disponibilizar. Então, toda organização ligada à saúde vai ter qualquer tipo de gasto para que possa ofertar serviço ou produtos. E aí, que organizações são essas? E aí eu elenquei aqui organizações. E aí coloquei ali hospitais, operadoras de plano de saúde, farmacêuticas, farmácias, laboratórios, clínicas de imagem, consultórios, clínicas odontológicas, ambulatórios e uma gama enorme de indústrias e serviços ligados à saúde. Bom, aí você vai pensar comigo. Quando a gente coloca ali indústrias e serviços ligados à saúde, a enormidade de espectro de abrangência é muito grande. Mas por que a gestão estratégica de custo na saúde abrange todas essas organizações? Porque a saúde não tem preço. Porque a saúde, essas organizações precisam fazer uma boa gestão para que possa entregar um bom serviço na área da saúde. Bom, e aí, quando a gente pensa em todas essas organizações, a gente pode dividi-las em organizações públicas e privadas. E qual a diferença? A diferença é muito grande quando a gente pensa no prisma do custo. Porque quando a gente pensa nas organizações privadas, ela está dedicada ali à prestação do serviço com a finalidade de natureza econômica. Ela precisa de um retorno financeiro porque os seus investidores demandam isso. Agora, quando a gente pensa na gestão do custo na saúde das organizações públicas, aí o foco é outro. Então, ela também se dedica à prestação dos serviços na saúde, só que a finalidade dela não é de natureza econômica, é de natureza social. Então, ela espera um retorno social. É bem diferente das organizações que são privadas. Mas as duas dependem de recursos para otimizar a sua entrega de valor. Bom, e aí, olhando o cenário da saúde, eu trouxe aqui algumas questões ligadas às organizações privadas e ligadas às organizações públicas. Olhando do ponto de vista das organizações privadas, trouxe alguns recortes aqui do início desse ano, que seria o aumento do custo de operação, acaba tornando inviável a questão dos hospitais, vai ter que aumentar os custos, porque nós temos aí todo o resquício da pandemia, nós temos aí toda a questão agora de uma guerra em andamento. Então, é inevitável aí, inclusive, a segunda notícia aqui, ela é de hoje, datada de hoje, na UOL, dizendo que os planos de saúde individuais prevêem aí um aumento de 16%. E aí, por onde? Por que esse aumento de 16%? E aí está aqui, ó. O cálculo considera a variação das despesas assistenciais, ok, os recursos que nós vamos gastar,
a eficiência da operadora. Isso aqui também representa custo. A ineficiência representa custo. E a inflação do período, que aí nós estamos vivendo um período, né, a partir da questão da eclosão da guerra, nós estamos vivendo um período aí de inflação, juntamente com a questão da pandemia. Então, quando você pensa do ponto de vista das organizações privadas, elas precisam fazer uma boa gestão de custo, porque senão elas não vão conseguir entregar ou repassar, né, para o consumidor final o valor que eles precisam. Então, ou eles efetivamente fazem uma boa gestão de custo, ou eles não vão ter como manter a base de clientes que eles têm devido ao aumento. Quando você pensa no cenário das organizações públicas, e aí eu trouxe aqui valores só para a gente ter uma noção de quanto se investe ou quanto se gasta para manter a saúde. Então, um dado ali de 2021, né, na atenção primária à saúde, investiu-se, então, 25,4 bilhões de reais. E aí, quando a gente pensa assim, pô, é muito recurso. E aí eu fiz uma conta, eu peguei aqui, segundo o Conselho Federal de Medicina, em 2019, as despesas nos 3 níveis de gestão, né, federal, estadual e municipal, nos 3 níveis de gestão, foi investido 292,5 bilhões de reais. E aí eu, curioso com essa cifra, pensando em todo esse recurso aplicado na saúde durante um ano, o quanto que isso não poderia gerar de benefício para a população, eu fiz uma conta. Fui buscar a população do Brasil em 2019. Nós éramos 211 milhões de pessoas. Fui buscar quantos desses 211 milhões tinham planos de saúde. Era em torno de 60 milhões. Logo, que dependiam da gestão pública de saúde, nós tínhamos aí 151 milhões de reais. Aí eu peguei os 292,5 bilhões de reais, dividi por essa população que necessita da assistência básica de saúde, e foi um investimento em 2019 de R$ 1.937 para as pessoas que não tinham plano de saúde naquele ano de 2019. Ou seja, são investimentos vultuosos. E aí a gente pensa sobre a qualidade do serviço que recebemos. Se tem dinheiro, se tem recurso, por que a qualidade não chega na ponta? Então, alguma questão boa. Claro que a gente não pode aqui atribuir a toda essa ineficiência do atingimento da qualidade do serviço de saúde somente a questão da gestão de custo. Mas a gestão de custo, né, a má gestão de custo, com certeza afeta tremendamente, além das outras questões que a gente acompanha diariamente no noticiário. Mas recursos para termos uma boa prestação de serviço na saúde nós temos. Mas aí, colocado esse cenário para que a gente pudesse entender as organizações públicas e as organizações privadas, o espectro de cada um, os valores que cada um tem investido, eu queria agora, efetivamente, a gente começar a conversar um pouquinho sobre a gestão estratégica de custo, já que a gente entendeu sobre o âmbito que nós estamos falando. E aí, na evolução do custo, a gente pode dizer o seguinte: custo, a gestão estratégica de custo, depende de base de dados, informações. E essas informações, normalmente, a gente vai buscar na contabilidade. E aí eu quero mostrar a evolução do processo de custo desde os seus primórdios. Lá na antiguidade, lá no início, antigamente, o que se fazia é o que eu chamo de contabilidade de gasto. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a gente prestava o serviço e contabilizava os gastos e comparava com a receita gerada. E aí via
se deu lucro ou prejuízo naquele período. Então, antigamente, a gente prestava assistência para depois saber se ia dar lucro ou prejuízo aquela operação. Principalmente porque a saúde nasce muito ali na assistência, não muito hoje como nós temos os players aí, os grandes players que são as instituições privadas. Bom, aí, quando as instituições privadas começam efetivamente a entrar no mundo da saúde, a gente precisou, então, claro, não vamos mais fazer contabilidade de gasto, não vamos gastar para depois saber se vai dar lucro ou prejuízo. Então, as instituições começaram a desenvolver um processo de uma gestão de custo baseada no controle. Então, começamos a controlar custo, e aí utilizando a contabilidade de custo, para que a gente pudesse, então, maximizar os resultados, para que a gente pudesse melhorar os resultados das organizações. Agora, hoje em dia, a gente precisa ir além disso. Hoje em dia, não dá mais simplesmente para fazer a contabilidade de gasto, que a gente fazia inicialmente, para simplesmente fazer controle das operações, né? Agora, hoje a gente precisa trabalhar no gerenciamento, na gestão estratégica de custo. E aí, quando a gente fala na gestão estratégica de custo, quais seriam, então, os objetivos dessa gestão estratégica de custo? E aí eu trouxe aqui os principais objetivos dessa gestão estratégica. Então, nós temos aqui, na apuração dos custos, a gente ter uma noção exata de qual é o custo do serviço ou do produto que nós estamos entregando. Qual é o percentual do custo fixo, do custo variável? Qual a margem de contribuição do produto ou serviço? Bom, então, é lógico que toda e qualquer organização, seja ela pública ou privada, ela precisa ter uma noção dessa apuração de custo. Quando a gente pensa na gestão estratégica de custo para informação e para controle, as perguntas a serem respondidas seriam: quais as maiores variações mensais de custo? Quando eu comparar o custo do serviço prestado desse período com o período anterior, foi mais ou foi menos? Quando eu comparo as variações de custo entre o custo desse período com o custo que eu orcei para esse período, também é outra forma da gente avaliar e controlar o custo. Então, quais foram as maiores variações? Qual é o ponto de equilíbrio de cada produto ou serviço? Então, dentro de uma organização que presta serviço na saúde, nós temos uma enormidade de serviços sendo prestados. Alguns superavitários e outros deficitários. Mas será que a gente efetivamente conhece a partir de quantas atividades eu consigo gerar o resultado? Qual o nível de ociosidade do custo da minha organização? Ociosidade representa custo transferido para o cliente ou paciente. Na informação para tomar de decisão, na gestão estratégica de custo, o que nós queremos? Qual o valor mínimo que eu posso aceitar para um procedimento, para um produto? Qual o melhor preço para o serviço que eu estou prestando? Será que dentro da minha unidade, será que eu tenho alguma atividade, meio, que seria melhor terceirizar do que efetivamente produzir ou contratar? E qual o retorno do investimento? Preciso comprar um tomógrafo novo. Será que eu tenho demanda para esse tomógrafo? Em quanto tempo esse tomógrafo recupera o valor investido? Então, outra pergunta, será que é factível ampliar a produção de um determinado produto ou serviço? Então, são perguntas que a gestão estratégica de custo tenta responder. E, para isso, ela se utiliza de ferramentas. Então, diante de todos esses objetivos, a gente pode entender que o custo ele é o termômetro para a gente avaliar a eficiência e o desempenho das empresas na área de saúde. Por causa disso, o custo ele tem que ser, antes de qualquer coisa, planejado, orçado, pensado estrategicamente.
Em segundo, depois, durante a operação, controlar o custo. E, por fim, contabilizar. Então, as três coisas que nós aprendemos a fazer na evolução do processo de custo precisam ser feitos na ordem inversa do que a gente aprendeu a fazer. A gente primeiro precisa planejar, depois controlar durante a operação e contabilizar para apurar o resultado final. Bom, então, eu costumo brincar e falar para os clientes e para os alunos que a maioria das empresas na área da saúde, né, não fazem uma gestão estratégica de custo. Elas fazem uma mera contabilidade de gasto. Ou seja, chega ao final e fala assim, deu lucro. Mas deu lucro de quanto? Ah, deu lucro de X. Por quê? Será que eu poderia gastar menos e o lucro ser maior? Será que eu poderia, com esse mesmo recurso, prestar mais serviço do que eu prestei, se fosse na esfera pública? Então, a pergunta a ser respondida pela gestão estratégica de custo é: a gente precisa saber onde, como e por que eu estou gastando esse valor. Então, o sistema hoje, seja ele público ou privado, não aceita mais ineficiência na gestão de custo. Não aceita. A gente não pode mais aceitar. E aí, como nós estamos falando de gestão estratégica de custo, eu não poderia deixar de fazer conta, né? Custo, a gente precisa fazer conta. E aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente pensar um pouquinho. Vamos pensar num procedimento que eu estou chamando aqui, batizando ele de procedimento alfa. Esse procedimento alfa, o padrão, o normal, seria eu conseguir fazer um procedimento por hora. Seria o padrão normal que eu conseguiria fazer esse procedimento. E eu contrato a mão de obra de um especialista para fazer esse procedimento e remunero esse especialista R$4.000 por dia, para ele trabalhar 8 horas por dia. Então, 4.000 por 8 horas são R$500 por hora que eu estou pagando por esse profissional. E os materiais diretos e medicamentos que eu consumo para entregar esse procedimento é R$200. Bom, então, a partir desse cenário do procedimento alfa, eu fui lá e fiz a medição de um dia desse profissional, o que ele conseguiu fazer de alfa. E a medição da produção desse especialista em um dia me apontou o seguinte: ele conseguiu fazer durante um dia de contratação dele, né, de plantão dele, ele conseguiu fazer 5 procedimentos. E o tempo dedicado para esses 5 procedimentos foram 6 horas. E o total de materiais e medicamentos efetivamente consumidos para os 5 procedimentos foram R$1.200. Bom, com esses dados, os dados estão aí. Ocorreu os procedimentos. E aí eu vou agora saber o seguinte: quanto custou cada procedimento nesse dia? Então, a conta a ser feita, eu vou buscar o valor que eu paguei ao profissional, R$4.000, mais os materiais e medicamentos que foram consumidos. Então, eu tenho ali R$5.200 para 5 procedimentos. A conta a ser realizada nada mais é do que essa. Quanto custou cada procedimento alfa nesse dia? R$1.040. Legal. Gente, essa conta todo mundo faz. Isso eu chamo de contabilidade de gasto. Eu contabilizo os gastos, comparo com a produção e digo quanto custou cada produto. Ou no caso aqui, cada procedimento alfa. Isso é contabilidade de gasto. Isso não é gestão. O que eu preciso agora é responder aquelas 3 perguntas: como, aonde e por que eu gastei isso. Então, vem agora a análise necessária. Qual análise necessária eu precisaria fazer, então, para poder apurar exatamente por que cada procedimento alfa custou R$1.040? Bom, então, eu vou buscar os dados. Os nossos dados estão lá. A mão de obra do especialista é R$4.000 por dia para 8 horas. Logo, R$500 por hora. Cada procedimento, o padrão seria gastar 1 hora, seria R$500. Medicamentos, 200. Então, cada procedimento deveria ter um custo de R$700. Só não teve esse custo de R$700, efetivamente custou R$1.040, por quê? Aí vamos lá
estratificar isso. Então, primeiro, se cada procedimento deveria custar 700, 5 vezes 700, 3.500. Ok. Então, ali deveria ser o custo. Bom, se para fazer 5 procedimentos o profissional gastou 6 horas e ele era para gastar em torno de 5, eu tive 1 hora aí de ineficiência. Está aqui o custo da minha ineficiência. Não estou entrando aqui nas causas dessas variações que nós estamos calculando. É claro, cada uma dessas variações que eu vou demonstrar aqui tem o seu porquê, precisa ser avaliado para que a gente possa fazer ações corretivas. Depois, se eu contratei essa mão de obra para 8 horas e ela gastou 6 horas fazendo procedimentos alfa, eu tive 2 horas de ociosidade dessa mão de obra. Então, R$1.000 é o custo da ociosidade. E se eu deveria gastar R$200 de medicamentos por procedimento, se eu fiz 5 procedimentos, era para gastar 1.000, e eu acabei gastando 1.200. R$200 de perda de medicamento nos processos. Então, está aí estratificado os 5.200 que a gente já sabia que custou os procedimentos. Só que agora a gente sabe como, aonde e por quê. Então, uma das funções e da missão da gestão de custo é essa. Entender como, aonde e por que eu gastei, e aí entender as causas, é lógico que tem explicação para cada variação, e aí, a partir da identificação das variações, fazer as ações corretivas. Então, a conclusão é que o custo do procedimento alfa pode ficar entre R$700 e R$1.040, 48,5% a mais. Quem está disposto a pagar 48,5% a mais no preço se o custo está subindo dessa forma? Se o custo que as operadoras, se o custo do serviço prestado está subindo por causa de ineficiência, ociosidade e perdas. Ninguém está disposto a pagar por ineficiência, ociosidade e perda. Bom, como nós vamos resolver isso? Ou quais os passos para nós melhorarmos, né, a gestão de custo? Então, primeira coisa, mapeamento dos gastos. O primeiro passo do mapeamento dos gastos, nós vimos os 3 vilões, ineficiência, ociosidade e perda. Mas, além deles, eu preciso também mapear os meus processos entendendo o seguinte: de tudo que eu gasto, além dos 3 vilões, ineficiência, ociosidade e perda, o que eu tenho, que eu posso classificar como gasto efetivo, ou seja, aquilo que agrega valor à ótica do cliente, e o que eu posso classificar como gasto adicional, que é aquilo que eu preciso gastar, mas que na ótica do cliente ele não enxerga valor naquilo. Se eu mapear isso, entender exatamente isso, então eu vou agir para que eu possa fazer uma transformação, entendendo os 3 vilões, entendendo os gastos adicionais. Por exemplo, gasto adicional. Eu tenho a área administrativa e financeira da organização, que é uma atividade meio, fundamental e importante. A gestão de custo, inclusive, está sendo remunerada ali, é um gasto que está sendo ali. Mas eu preciso dimensionar esse gasto para aquilo que é necessário. Necessário. Nada mais do que necessário. Né? Então, vou tentar eliminar as causas de forma que o maior gasto que eu tenho na prestação do meu serviço seja em algo que agrega valor na ótica do cliente, diminuindo o gasto adicional e, se possível, aniquilar os 3 vilões de custo. Bom, então, a gente precisa, na gestão estratégica de custo, fazer uma análise, né, no contexto amplo, porque essa análise vai nos posicionar e vai trazer impactos financeiros nas decisões gerenciais. E quais são essas análises? Análise do posicionamento estratégico do custo, análise da cadeia de valor e análise dos geradores de custo. Bom, primeiro, vamos ver a análise do posicionamento estratégico. Primeira coisa, eu vou ver as oportunidades ambientais do meu produto, do meu serviço, a região onde eu estou alocado, quem são os meus concorrentes diretos e como eles estão fazendo a gestão do custo dele, o posicionamento
da precificação com base no custo. Porque se eles estiverem trabalhando, principalmente, hoje em dia a gente tem aí clínicas populares com preços bem reduzidos, em que eles oferecem, né, um produto basicão, e aí eles estão concorrendo com preço. Ou um posicionamento em que eu vou trabalhar o destaque, e aí eu vou poder gastar até um pouco mais para agregar valor na ótica do cliente e me diferenciar desse. Então, análise de oportunidades ambientais. A partir dessa análise, a gente fazer a definição das metas em que nós vamos atuar e determinar os planos de ação. Bom, e aí, no segundo passo, no segundo aspecto, nós vamos ver a análise da cadeia de valor. Na análise da cadeia de valor, é exatamente aquilo que eu mostrei para vocês, que nós vamos atuar em cima daquilo que efetivamente agrega valor na ótica do cliente. Então, eu preciso agora trabalhar a percepção, conseguir entender a ótica da percepção de valor do usuário da saúde. Bom, isso é fundamental. E aí, quando a gente fala em percepção de valor, como é que a gente calcula o valor agregado ao meu produto? E aí, olha só essa equação do valor. Eu tenho aqui o volume de produção, que eu estou conseguindo produzir de produtos ou serviços ou entregas. Então, isso aqui é tangível, o valor da produção, e eu tenho a qualidade e a experiência do paciente. Esses dois de cá são aspectos intangíveis. São aspectos intangíveis. Então, eu vou comparar isso com o custo e a despesa. Então, se o que eu estou entregando, olhando do ponto de vista de produção, quanto mais eu produzir com o mesmo custo e despesa, menor o meu custo. E quanto mais eu conseguir agregar de valor em qualidade e experiência do paciente, eu estou agregando mais valor ao meu produto e ao meu serviço. Então, isto é fundamental. Na percepção de valor, entregue ao cliente, na hora que o cliente vai contratar um serviço de saúde, a primeira coisa que ele observa é o seguinte, na entrega de valor. Ele vai chegar e vai mentalmente fazer uma conta que ele não faz com números, olhando benefícios e os custos. Quando você olha no benefício, o cliente, então, primeiro ele olha a imagem. Ele olha e fala assim, bom, eu vou fazer aqui uma ultrassonografia com um equipamento de última geração numa clínica muito bacana, uma tomografia que eu vou fazer também no equipamento super moderno. Então, ele olha isso, a imagem. Ele olha, então, o valor pessoal. Quando ela vai fazer a ultrassonografia, ela chega para fazer a ultrassonografia na mesma clínica em que a mãe dela fazia a ultrassonografia, que ela ia com a mãe dela. Ela tem ali um valor pessoal envolvido ali naquele ambiente. Aí entra o valor do serviço. Qual a experiência que ela, toda vez que vai nessa clínica, tem? Como é que ela é tratada? Como é que ela é servida ali? Então, entra o valor do serviço agregado. E aí, isso compõe o valor do produto percebido pelo cliente no momento em que ele vai contratar o serviço. Aí a gente vai ver a relação do custo. Na relação do custo também há um benefício muito grande. O que tem um benefício muito grande na relação do custo? Tem a questão do custo psicológico. Se ela já está acostumada a sempre ir naquela clínica, ser sempre bem tratada naquela clínica, se ela pensar que ela tem que ir numa outra clínica, isso é um custo psicológico para ela, que de repente ela prefere, às vezes, até pagar mais nessa clínica do que ter todo esse, né, ter que ir numa outra clínica e experimentar agora um outro profissional que eu já não experimentava. Aí tem também o custo do tempo e energia. Bom, se eu tenho que ir para outra clínica, eu tenho que pesquisar que clínica é essa, referências. Isso traz para mim um desgaste de custo e energia. E por fim, aí vem o custo monetário. Quanto custa o serviço? Então, se na hora em que a gente vai posicionar o nosso produto ou serviço, na gestão estratégica de custo, você conseguir agregar tudo isso aqui como valor ao seu produto ou serviço, que o custo psicológico para ele trocar
a sua clínica por outra, a energia e o tempo que ela vai ter para pesquisar, de repente, o valor monetário é o que menos pesa. Então, quando a gente fala na gestão estratégica de custo, a gente precisa entender que essa é a forma mais importante da gente agregar e não ficar, às vezes, brigando com reduções de custo que não vai trazer nenhum benefício para a organização. Troca da qualidade do papel higiênico, cortar o cafezinho. Que economia é essa? O que isso vai trazer de vantagem para você? Agora, para que a gente possa chegar a tudo isso, nós precisamos fazer uma modelagem de sistema da análise de custo, e aí eu coloquei aqui o passo a passo, para a gente já ir finalizando, porque eu já estou estourando o meu tempo aqui. A decisão da gestão e monitoramento da avaliação dos resultados, né? A gente precisa avaliar até que ponto você precisa de informação para a gente dimensionar efetivamente o que a gente precisa montar. A construção de um modelo de avaliação de resultados, um painel de indicadores que vai ser ali o seu painel de comando para tomada de decisão. Construção de um modelo de análise de custo. Vou trabalhar com o modelo de apuração de custo por absorção, por custeio direto ou variável para tomada de decisão, e aí definir o centro de custo, definir a estrutura de gasto, definir a estrutura de rateio. Então, é fundamental que toda e qualquer organização ligada à saúde faça uma boa gestão de custo, entendendo, primeiro, base de dados confiáveis, painel de indicadores que te dê a possibilidade de fazer uma boa gestão e tomada de decisão. Para isso, a gente precisa primeiro criar essa base de dados. Bom, e aí, depois de dizer tudo isso, uma excelente forma de agregar valor com redução de tempo e recurso é utilizando a tecnologia. Então, a gente pode otimizar o atendimento, os processos e o diagnóstico. E aí, você vai me perguntar, como, professor? Como, professor? Aí eu vou dizer para você, não saia daí. Não saia daí. Porque está vindo agora, na segunda palestra, o Dr. Hugo Morales, que vai falar sobre a tecnologia aliada aí, né, a tecnologia aliada aí à excelência, agregando valor e reduzindo custo. Mas, antes do Dr. Hugo, essa foi só uma deixa para que você não saia, porque agora vai ser o top, né? Porque vai vir a tecnologia falando aí de inteligência artificial e tudo mais. Eu quero te fazer uma pergunta. Você, como operador e gestor em saúde, está preparado para assumir o papel de liderança? Você está preparado? Se você não está preparado, eu quero te fazer um convite. Venha fazer gestão em saúde no IBE Saúde. Aqui nós estamos preparados para cuidar de você, da sua formação, e esse ecossistema está preparado para isso. Tá ok? Foi um grande abraço, foi um grande prazer compartilhar com vocês e desejo a vocês muito sucesso.